Meus amigos, falando francamente, a gente vê que cada dia a situação vai se dando conta de que a realidade de algumas coisas que ocorrem são realmente necessárias e que devem ser tocadas, faladas e comentadas. Há poucos instantes atrás nós recebemos aí um balanço aí de 3 partidas realizadas pelo Bandeirantes Esporte Clube aqui no estádio Pedro Marim Berbel contra 3 adversários e que o público, dentro das suas condições de proporcionalidade, compareceu, prestigiou e atingiu aí com estacionamento, o parque, tem lá o Bandeirantes Esporte Clube, quase nesses poucos tempos aí, 150 mil de arrecadação, segundo o balanço levantado pelo Walter Parcelo Chapeuzinho. Mas isso, senhoras e senhores, não é o suficiente para cobrir as despesas que tem o Bandeirantes. Um jogo, por exemplo, hoje em Araraquara, amanhã, hoje sai a delegação, 1 hora da tarde, despesa hoje que tem aí com a locomoção dos atletas, ônibus, realmente um custo alto, mesmo dando facilidades, descontando inclusive algumas coisas, mesmo assim é um custo alto. Tem o hotel que o Bandeirantes janta hoje à tarde, fica também no hotel hoje. Amanhã tem o almoço antes do jogo. Depois do jogo tem um lanche para os jogadores, já que vem direto. E posteriormente tem mais despesa com o ônibus para fazer tudo isso, independente de alguns gastos extraordinários que a equipe tem e que sempre vai se colocando aí à conta e vê que a despesa é muito maior do que o arrecadado. E por essa razão nós fizemos um apelo e estamos apelando cada vez mais, porque vivemos toda a nossa caminhada, toda a nossa existência de muitos e muitos anos aqui em Birigui, e sempre fomos fanáticos e apaixonados pelo Bandeirantes Esporte Clube, e notadamente aí dentro das nossas expectativas, dentro da nossa participação aí, chegamos inclusive a fazer parte da diretoria do Bandeirantes Esporte Clube, e isso nos envaideceu muito, nos deu muita alegria. Mas mesmo assim, fora de fazer parte da diretoria, fazemos parte, ao lado de muitos e muitos amigos cronistas esportivos, que sempre dedicaram notadamente às emissoras de rádio a sua programação, ajudando o Bandeirantes Esporte Clube, e isso é muito importante na divulgação dos jogos e dos acontecimentos do Leão. Então a gente vê que é necessário se arrecadar mais, porque a folha de pagamento, por mais exprimida que ela seja, por mais sugada que ela seja, nunca bate no final do mês aí, porque realmente é muito gasto. E é necessário, dessa feita aí, a colaboração, a participação total da equipe chamada Cidade Pérola, da equipe formada pelos empresários, formada pelos esportistas, pelos colaboradores, pelos dedicadores de apoio ao Bandeirantes Esporte Clube, apoio. A gente sabe perfeitamente que sempre são quase que os mesmos que ajudam o Bandeirantes Esporte Clube. São quase as mesmas personalidades, as mesmas empresas que ajudam o Bandeirantes. Lá atrás, na época do Serra Pelada aqui em Birigui, havia disputa aí de quem iria patrocinar o Bandeirantes. Era Bical, era Pop, era Rassum, era Macatina, a Rinde, as demais empresas aí, brigando para ter o patrocínio do Bandeirantes Esporte Clube nas camisas. Ainda hoje a gente se vê, quando nós conseguimos, junto com o meu filho, o Neném, que hoje está na Mundial, editora Mundial, vamos pensar que é o Palmeiras, né? Nós conseguimos trazer para Birigui, com o presidente Ademir Hélio Oliveira, o Bizi, um dos maiores patrocinadores internacional do Bandeirantes, que foi a Samsung. A Samsung veio patrocinar o Bandeirantes Esporte Clube no momento em que era necessário o apoio, e o Bizi, junto com a Mauri, conseguiram, junto com o Nenê, o Gerson, trazer aí a Samsung. Então, na época, as empresas brigavam até para patrocinar o Bandeirantes Esporte Clube. E hoje a gente vê as dificuldades que encontram, e são os três os carregadores de piano de sempre. É o Lalo, é o Carmo, é o Trepichinho agora, é o Fabrício, foi o Beto Car, foi o saudoso, inesquecível, e sempre amigo, e sempre parceiro, o Tanque, nosso querido Jansen Napoleão Cícero. E hoje a família dele está junto lá, ajudando o Bandeirantes Esporte Clube, seus filhos e toda a equipe. Então, são sempre os mesmos que dão apoio, que sempre dão a colaboração e que sempre torcem pelo Bandeirantes. Mas é necessário muito mais. Sabemos da luta, da dificuldade que o Fabrício está encontrando. Jamais ele pensou que era tão fácil assim ser presidente, quanto é difícil ser presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Eu posso até dizer para os senhores que é muito mais difícil ser presidente do Bandeirantes do que ser prefeito de Birigui. Porque realmente as dificuldades andam com o chapéu na mão, pedindo
apoio, pedindo patrocínio todinho, pedindo com que as pessoas colaborem com o Bandeirantes Esporte Clube. E sempre houve colaboração, mas é necessário nesse exato momento que a gente enfrenta umas dificuldades de poderem outras empresas, outros colaboradores, outros patrocinadores tornarem-se sócios do Bandeirantes, tornarem-se colaboradores e participarem da vida ativa do Bandeirantes. Eu entendo, senhoras e senhores, que chegou o momento agora da fase que está atravessando o Bandeirantes, e olha que de futebol a gente entende um pouquinho também. Fui repórter de campo, fui comentarista, fui narrador esportivo, fui varredor de estúdio de rádio, fui carregador de fio, carreguei muitos fios nas costas aí, rezava para não chover, para não atrapalhar a plaqueta com os dados escritos à mão. A gente vê que sempre dentro do futebol é necessário apoio. E hoje eu vejo com possibilidades amplas do Bandeirantes subir tranquilamente, senhoras e senhores, para 2. Subindo para 2, nós teremos outras equipes aqui com possibilidades até de chegar à divisão especial, como chegamos lá. No momento onde o Bandeirantes Esporte Clube, naquele momento, subiu, foi então um reboliço total, porque naquela época que o Bandeirantes subiu, o Bandeirantes seria incluído na loteria esportiva. Teria recursos, o Bandeirantes teria maiores patrocinadores, o Bandeirantes teria maiores torcedores, e o estádio Pedro Marinho Verbel, posso até dizer que assim chegou a ser pequeno em relação ao grande público que comparecia para prestigiar o Bandeirantes. Então hoje eu vejo essa possibilidade do Bandeirantes subir a Série A2. É um time bem organizado, é um time que tem garra, é um time que luta. Basta dizer os últimos resultados que obteve o Leão. Eu não enxergo muito, mas vou acompanhando aqui a narração que o Alex brasileiro, uma grande revelação, faça aí, e que acompanha os comentários, a participação do Marcial, e a gente dá as nossas pitadas. O Douradinho fala também muito do Bandeirantes Esporte Clube, o Lincoln Pires também fala muito do Bandeirantes Esporte Clube, todos os nossos amigos de rádio falam do Bandeirantes, mas é necessário o apoio do torcedor, do empresário para esse exato momento. Portanto, você, quando receber a visita do Fabrício, receber a visita carinhosa do Fabrício, a conversa que ele tem com você em prol do Bandeirantes Esporte Clube, dê o apoio, dê ajuda, dê a colaboração, porque eu volto a dizer, é mais difícil ser presidente do Bandeirantes do que ser prefeito de Birigui. Porque na prefeitura de Birigui entra dinheiro, no Bandeirantes é difícil entrar dinheiro. Então, por essa razão, vamos prestigiar, vamos torcer. Amanhã nós vamos conseguir um grande resultado, uma boa vitória lá contra a equipe de Araras, União São João, que é uma grande equipe. A Estéreo Pérola do FM faz o jogo, transmite o jogo, com essa revelação esportiva de narração, que é o nosso querido Alex brasileiro. Está narrando bem, viu? Está narrando bem. Birigui tivemos grandes narradores. Ainda hoje de manhã estava lembrando do Ricardinho Casagrande, filho do saudoso Jovino Casagrande. Onde anda o Ricardinho, hein? O Ricardinho foi um grande narrador, e também outros tantos aí, Tony Galli, meu amigo Tony Galli lá em Penápolis, que eu queria trazer o Tony Galli para bater um papo comigo aqui, com certeza. Então, vamos ficar aqui ajudando o Bandeirantes, ajudando, porque o Paulo Brito vai ficar aqui falando, em nome de Birigui Piscinas, falando, o Júnior ajuda o Bandeirantes, viu? Falando francamente.